mais uma vez aqui entrando no canal para deixar uma palavra amiga para você e desejando toda sorte de bênção a você que me ouve, a você que está do outro lado, precisando ouvir mesmo uma palavra de exortação, mas uma palavra ainda que fala ao teu coração para te colocar de pé. O mundo passa por momentos difíceis, né? Jesus disse que no mundo tereis aflições, e essas aflições muitas vezes ela é transformada em tribulações. Tribulações essa que o povo, eu acredito que não está bem preparado, né? E evidentemente nós precisamos se preparar para passar a tribulação. Passar por momentos críticos e difíceis, se nós não tivermos a palavra do Senhor, nós ficamos no meio do caminho aí, murmurando, reclamando, como muitos têm feito, ok? Então eu quero neste momento abençoar a tua vida, orando, pedindo, suplicando a favor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, por aqueles que estão nos ouvindo nesta tarde, Senhor, ou seja, o dia, a hora, em qualquer lugar desta terra, Senhor. Ó Deus, que a palavra chegue e entre nos vossos corações, que a humanidade seja ricamente abençoada, Senhor, os vossos lares abençoados, os vossos filhos abençoados. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, ok? Muito bem, eu quero trazer uma palavra para você de João, capítulo 6. E é uma palavra dura, viu? É uma palavra dura porque assim, não adianta passar melzinho na tua boca, dizer que está tudo certinho, não é que é assim mesmo, não é assim mesmo, as coisas têm que ser certas, né? Deus tem o seu prumo de medir, Deus, a tua palavra é correta, a tua palavra é verdadeira, e nós precisamos estar no centro da vontade do Senhor, como o próprio Jesus disse, seja feita conforme a tua vontade, Senhor. Mas se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita conforme a tua vontade. Então, vamos seguir em frente, vamos marchar, caminhar, buscar o Senhor. E esta palavra que eu tenho hoje está inserida aqui em João 6, a partir do versículo 60, que diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Quem pode ouvir hoje um discurso onde nós pregamos o arrependimento, a mudança de vida, não é? Quem pode ouvir esse discurso se você realmente não está em conformidade com a palavra? Porque a palavra por si só, ela fala, ela é uma espada de dois gumes. Senhor Jesus, quem pode ouvir esse discurso? Ou seja, aqui é um discurso dentro da palavra dizendo: aquele que quer me seguir, pega a tua cruz e siga-me. É um discurso de libertação, um discurso de dizendo assim: olha, eu vim para que tenha vida e tenha abundância. Eu vim trazer o reino e a vós é dado a conhecer os mistérios do reino. Então Jesus veio trazer um reino, não foi um reino material, onde se prega hoje, né, pela mídia, os falsos profetas pregando em matéria, inclusive vendendo até feijão, sabe, oferecendo facilidades. Jesus não veio trazer nada disso. Jesus, quando entrou no templo, né, eles viram ali os negociantes, né? Não faça da casa do meu pai balcões de negócios ou covis de ladrões. O Senhor deu uma chicotada em todos eles, entende? Porque os cambistas não estavam interessados em obedecer a palavra de Deus. E hoje o que você vê na mídia hoje é coisas fáceis, né? É coisas que vai massagear o nosso ego, é coisas que vai nos levar a cobiçar, né? E a Bíblia diz que o homem ele é pego pela sua própria cobiça, não é? Me dá 100 que Deus vai te dar 1000. Isso não existe, amigo. Isso não existe. É mais fácil dar o dinheiro do que dar o coração. É mais fácil dar o dinheiro do que dar o perdão. É mais fácil dar o dinheiro do que adorar, do que buscar, do que colocar o joelho no chão e adorar o Senhor. Jesus disse: duro é esse discurso. Não é um discurso para convencer o homem, digamos assim, vota em mim. Não é um discurso de política, entende? Não é um discurso de apaziguamento, é um discurso da palavra. A palavra, ela é uma espada, como eu falei, ela entra na alma, ossos e medulas. Ela é apta para ensinar e exortar. Aqui é uma exortação. Dura esse discurso. É um discurso, irmãos, de arrependimento. A Bíblia diz: arrependei-vos para que sejais apagadas as vossas transgressões e venha o tempo do refrigério. Precisa haver uma mudança. E essa mudança não pode acontecer por si só. Essa mudança não vai acontecer porque você é bom. A Bíblia diz que não tem ninguém bom, mas a Bíblia também diz que existe amigos mais chegados do que irmãos. Então, essa mudança, se não for Deus na sua vida, se não for Deus entrar na sua vida, se você não buscar, se você não orar, se você não se jejuar, se você não obedecer, a mudança não ocorre. Vai acontecer uma mudança externa.
externa, você pode, né, fazer uma plástica, você pode, não é, digamos, colocar até uma peruca, um implante, não vai ser mais careca, né? Você pode até trocar os seus olhos, colocar aí, né, uns olhos azuis, por que não? Mas o discurso não é esse, o discurso não é beleza, o discurso aqui, irmão, é arrependimento. O discurso aqui, irmãos, é mudar o que precisa ser mudado. E como mudar se eu não posso? Como mudar se a medicina não pode? Como mudar se eu não tenho um meio, se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho isso, se eu não tenho que... Mudar, irmão, é parar e ver aonde você errou. Mudar é mudar de trajetória, mudar de caminho, é se converter. Você vê que está indo na contramão, você volte. Você volte para adorar a Deus, você volte para adorar o Criador, você volte para dar glória a Deus. Não é? Esse discurso é um discurso dizendo assim, arrependa-te. Não é? É um discurso dizendo assim, olha, o meu reino não é comida e nem bebida. O discurso é dizer assim, ó, larga o caminho errado. Se converte. Então, queridos, Jesus fez um discurso. E ele disse, quem pode ouvir? Quem pode ouvir hoje uma mensagem de exortação? Hoje, quando se prega, arrependei-vos, as pessoas hoje não querem saber de deixar o pecado. O pecado massageia o ego, né? O pecado, ele te coloca numa... Ele honra você de qualquer forma. O pecado deixa você, sabe, num degrau mais alto, mas o pecado também derruba. O pecado deixa sequela. O pecado te faz você escravo. Escravo, porque quando você começa, né, fazendo o que é errado, e esse errado vai abrindo uma brecha, e quando se abre uma brecha, a Bíblia diz que o abismo chama mais um abismo chama outro abismo. Então, quem pode ouvir? Quem pode ouvir? A Bíblia diz que aquele que tem ouvidos, ouça. Quem pode ouvir esse discurso? Quem pode permanecer fiel a mim? Quem pode dedicar a sua vida a mim? Quem pode? Quem pode esperar no Senhor? Quem pode, né, dar glória a Deus no momento dessa crise, no momento de perseguição, no momento que falta muitas vezes o pão em casa? Quem pode dar glória a Deus? Você está preparado? Quem pode ouvir esse discurso? Então o Senhor está dizendo aqui, e mais embaixo no versículo 61 diz, sabendo pois Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam. Até os próprios discípulos começaram a murmurar, irmão. E murmuração é pecado, viu? Murmuração te afasta o Senhor de você. Lembra no deserto que aquela multidão que o Senhor tirou do Egito foram lá para o deserto. Viram os milagres, né? Viram as profecias acontecer, viram os sinais de Deus, mas quando chegou no deserto, começou a murmurar. Porque está me faltando, né, a carne, o pão, né, lá no Egito, no mundo tem. Então ele começou a murmurar, dizendo, o Senhor me trouxe aqui para passar necessidade, o Senhor me trouxe aqui para passar fome, a ponto do Senhor mandar codornizes, enche aí, enche a pança, come à vontade, saiba que eu sou Deus. Mas o povo murmurou, e murmura até hoje. Você murmura quando as coisas não vão bem, você murmura quando você está desempregado. Você murmura quando você recebe um salário, dizendo isso é muito pouco, essa mixaria é muito pouco. Nós murmuramos quando estamos numa fila de um banco. Nós murmuramos quando vamos buscar um recurso médico, irmãos. Murmuramos na fila para poder receber um INSS, ainda que seja pouco, mas esse pouco Deus abençoa. É uma vida de murmuração, não temos paciência com os filhos, não temos paciência com o esposo, a gente murmura, a gente fala mal, sabe? Então isso vai achatando a sua fé, isso vai distanciando você de Deus, irmão. A Bíblia diz pra gente falar o que é bom, o que é correto, quando a Bíblia diz buscar as coisas que são do alto. A gente precisa enchermos da graça e do poder de Deus para poder conter essa ira, essa revolta, para conter esses obstáculos, para conter sim, o inimigo joga sujo, o inimigo joga pesado, sabe por quê? Para dizer para você, não adianta você orar, não adianta você esperar, não adianta você caminhar com Deus. O inimigo joga sujo, porque ele quer ver você distante do Senhor. Ele quer ver você murmurando, ele quer ver você pecando, ele quer ver você falando mal das pessoas. Quando a Bíblia diz, guarda a tua língua, freia a tua língua, pensa antes de falar, seja prudente. Então o que nós vemos aqui, que os próprios discípulos murmuravam a respeito disso. E Jesus disse, né? Isso vos escandaliza?
escandaliza, você se sente escandalizado por uma palavra que vem para poder modificar a sua vida, por uma palavra que vem para restaurar a tua comunhão com Deus, você se escandaliza. Tem muita gente que vai na igreja e começa a olhar as formalidades, e se não tiver de acordo com o que ela pensa, ela vai embora. Se não tiver os rituais, vai embora. Se não tiver as tradições, vai embora. Irmão, tradição não salva ninguém. Ritualidade não salva ninguém. Sabe? Não adianta, irmão. Não adianta. Não adianta eu me vestir como um santo, como uma santa, se meu coração está podre. Não adianta, irmão. O que contamina o homem é o externo? Não, é o interno. É o que sai de dentro para fora. É o que contamina o homem. Então a gente precisa tomar cuidado, irmão, porque as pessoas se julgam pela aparência, e pela aparência o mundo vive. O mundo quer mostrar que ele pode, o mundo quer mostrar que ele tem, o mundo quer mostrar, né, que ele conseguiu. Irmãos, nada disso interessa, nada disso interessa. Eu não quero saber da vida do outro, o que ele tem, o que ele deixou de ter. Quero saber da minha vida com Cristo. Eu quero saber da minha vida com Cristo. Então as pessoas muitas vezes vão na igreja para olhar o visual do outro, se está numa tradição, se está numa conformidade. Jesus não vem trazer tradição, irmão. Jesus não vem trazer saia comprida. É importante vestir uma saia comprida, é importante vestir decentemente, sim, mas a Bíblia também diz que o homem não se vista como uma mulher e nem a mulher se vista como um homem. Então, se você vai com seus trajes normais, se você gosta de usar o teu brinco, gosta de usar o teu batom, qual o problema? Qual o problema? Isso não vai impedir o seu caminhar com Deus. Isso não é pecado, irmão. Pecado é o que sai de dentro. Então, a gente precisa começar, sabe, mostrar que nós somos diferentes. Porque se não fizer diferença, que diferença faz? Aleluia. Quem seria, pois, se visseis o Filho do Homem para onde primeiro estava? Jesus estava no céu, no trono da glória. Deus se fez homem e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio na sua humildade, Jesus veio trazer paz, Jesus veio trazer a espada também, claro. É um ensinamento de acordo, um ensinamento que mude, um ensinamento que traz um renovo na mente do ser humano. Aleluias. Glórias a Deus. E o Espírito que vivifica a carne para nada aproveita. A carne nada aproveita. A carne, ela é um processo de inimizade contra o Espírito. Entende agora? Quando o Espírito chama você para orar, a carne fala, não vai orar. Quando o Espírito chama você para ir para a igreja, a carne fala, não, hoje tem um filme, sessão das 10. Não é? Então, a carne luta contra o Espírito. E a Bíblia diz, se viveres na carne, morrereis. Porém, se viver no Espírito, terás vida. Então é uma luta constante, irmão. Você tem um inimigo dentro de você chamado carne. A carne que milita contra o Espírito, irmão. A carne